Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos resolver dois exemplos que utilizam gráficos da posição em função do tempo. Até esse momento aqui, você provavelmente já sabe a diferença entre distância e deslocamento, certo? Provavelmente você também já sabe olhar para um gráfico da posição em função do tempo e saber fazer a leitura desse gráfico. Nesse vídeo aqui, nós vamos utilizar um gráfico da posição em função do tempo para determinar o deslocamento e a distância percorrida por um objeto. Nesse primeiro exemplo aqui, temos o seguinte. Uma iguana de 3,2 kg corre para frente e para trás no chão. O gráfico a seguir mostra a posição horizontal da iguana em metros em função do tempo. A primeira pergunta feita aqui é: qual é o deslocamento da iguana entre 0 e 5 segundos? Olha, tome muito cuidado aqui, porque não está sendo perguntado entre 0 e 6 segundos, mas sim entre 0 e 5 segundos. Sabendo disso, pause esse vídeo e tente responder essa pergunta. Ok, vamos fazer aqui. Como sabemos, o deslocamento indica para a gente a variação da posição, ou seja, o quanto que houve de alteração da posição em relação à posição inicial. E, nesse caso, se não importa para a gente. Afinal, nós precisamos saber qual é a direção e o sentido desse deslocamento. Ok, sabendo disso, para determinar o deslocamento, basta a gente pegar a posição final menos a posição inicial. Qual é a posição final aqui nesse caso? Bem, nesse caso aqui não estamos falando sobre a última posição apresentada no gráfico. Nós estamos falando sobre a posição apresentada em 5 segundos. Afinal de contas, nós estamos querendo saber o deslocamento entre 0 e 5 segundos. A nossa posição em 5 segundos é igual a 6 metros. 6 metros positivo. Então, colocamos 6 metros aqui. Isso menos a posição inicial. A posição inicial é a posição em zero, que nesse caso é menos 2 metros. Então, vamos colocar aqui o menos 2 metros. Dessa forma, temos aqui 6 menos 2, e isso é igual a 8 metros positivo. Uma forma de pensar nisso aqui é que essa iguana se moveu 8 metros no sentido positivo. Se a gente pensar no sentido positivo como sendo para a direita, teremos 8 metros para a direita. Inclusive, podemos até traçar uma reta numérica aqui, em que essa reta numérica vai indicar para a gente toda a trajetória. Eu sei, olhando essa reta parece um pouco confuso, porque estamos falando aqui sobre a direção horizontal, mas no nosso gráfico a posição está na direção vertical. Isso porque esse gráfico representa a relação entre posição e tempo. Mas colocando aqui na nossa reta numérica, em que ela esteja na horizontal, teremos aqui menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6 e 8. O que está acontecendo aqui é que essa iguana está começando em menos 2. Aí, ao longo dos próximos 3 segundos, ela sai desse ponto, que é a posição inicial, e chega até a posição 6, 6 positivo. Ela vai ficar parada aqui pelos próximos 2 segundos. De qualquer forma, nesses 5 segundos iniciais, teremos aqui a posição final sendo 6 e a posição inicial sendo menos 2. E 6 menos menos 2 é 8. Ok, agora que calculamos o deslocamento, qual é a distância percorrida pela iguana durante o mesmo período de tempo? Pause o vídeo novamente e tente descobrir isso. Bem, como provavelmente você já sabe, a distância percorrida é o comprimento total percorrido. O comprimento total do caminho percorrido pela iguana desde a posição inicial até a posição final. Como vimos aqui, ela foi da posição menos 2 até a posição 6 positivo, isso nos 3 primeiros segundos. Depois ficou parada ali nos 6 nos próximos 2 segundos. Portanto, ao pensar na distância, vamos obter o mesmo resultado nesse caso. Mesmo que a gente não se importe com direção e sentido aqui, afinal, nos importamos apenas com o valor absoluto quando estamos falando de distância percorrida, ainda encontraremos a mesma coisa. A iguana percorreu 8 metros. Ela percorreu uma distância igual a 8 metros, então encontramos o mesmo resultado. Agora, o que seria interessante é o que aconteceria se, em vez de 5 segundos, a gente tivesse aqui 6 segundos, ou seja, a gente quisesse calcular o deslocamento e a distância percorrida de 0 a 6 segundos. Se a gente estivesse considerando entre 0 e 6 segundos, em relação ao deslocamento, teremos o seguinte: 8, perceba que ao sair aqui de 5 até 6 segundos, a iguana foi de 6 metros positivo até a posição 0.
Então, poderíamos colocar aqui um 6 negativo. Então, tendo esse 6 negativo aqui, teremos, na verdade, 8 menos 6. Dessa forma, o deslocamento realizado pela iguana entre 0 e 6 segundos é igual a apenas 2 metros positivo. Outra forma de pensar nisso é que a iguana parou em 0. Ela começou em menos 2 e, ao final do dia, ela parou em 0. E 0 menos menos 2 é 2. Agora, pensando em relação à distância percorrida entre 0 e 6 segundos, nós teríamos esse 8, que foi entre 0 e 5 segundos, e aí, quando a iguana volta para 0, ela teria percorrido, na verdade, mais 6 metros. Então, a gente não subtrairia esse 6, porque o percurso total, a distância percorrida pela iguana, é igual a 8 metros para a direita e depois 6 metros para a esquerda. Sendo assim, nós somamos esses valores. Assim, nos 6 primeiros segundos, a iguana percorreu 14 metros. Eu vou deixar isso mais claro novamente. Deslocamento e distância. Em ambos os casos, teremos 8 ao longo dessa primeira etapa. Aí, de 5 a 6 segundos, em relação ao deslocamento, nós vamos subtrair esse 6, porque nós estamos nos movendo para a esquerda. A iguana se moveu 6 metros para a esquerda. Subtraindo 6 do 8, nós temos um deslocamento líquido de mais 2. Agora, em relação à distância percorrida, o percurso total, temos 8 para a direita e depois 6 para a esquerda. Logo, temos aqui 8 mais 6, que é igual a 14. Ou seja, a distância total percorrida pela iguana é igual a 14 metros. Agora, vamos ver outro exemplo aqui. Um tatu de 2,7 kg rola em linha reta no deserto. O gráfico a seguir mostra a posição horizontal do tatu em metros em função do tempo. Ok, vamos fazer a mesma coisa entre 0 e 24 segundos. Vamos calcular aqui o deslocamento e a distância percorrida. Que tal você fazer isso, hein? Pause o vídeo e tente responder essas duas coisas. Vamos fazer isso juntos aqui agora. Inicialmente, vamos calcular o deslocamento nos primeiros 24 segundos. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Aqui, a posição final é 0. E a posição inicial, que nesse caso é quando estávamos no tempo 0, é 6 metros. Ok, então colocamos aqui menos 6. Eu vou falar isso novamente para ficar bem claro. No tempo 24, observe aqui na coordenada vertical, que é a coordenada da posição. Estamos na posição 0. É daí que encontramos a nossa posição final. Quando começamos, no tempo 0, nossa posição estava bem aqui, em 6 metros. O tatu saiu aqui do 6 positivo e foi até o 0, ou seja, temos um deslocamento de menos 6 metros, que seria uma variação de 6 para a esquerda se a gente observasse isso na direção horizontal. Bem, vamos fazer isso aqui na reta, é melhor para visualizar, tá? Estamos começando em 6. A gente vai fazer um monte de coisas aqui no meio, tá? Mas no final, depois de 24 segundos, acabamos parando em 0. Portanto, ao final do dia, a gente foi 6 para a esquerda, que corresponde a um deslocamento de menos 6. 0 menos 6 é menos 6. Agora, vamos tentar descobrir a distância percorrida. Qual foi a distância que o tatu percorreu ao longo desses 24 segundos? Bem, isso é interessante, tá? Inicialmente, ele está aqui. Ele começa na posição 6. Eu vou colocar aqui. Ele começa na posição 6. Ele vai ficar parado ali durante os 8 primeiros segundos. Aí, do 8º segundo ao 16º, a posição vai ter um aumento de 9, a fim de chegar a 15. Então, ele faz isso, ele vai para 15. Portanto, temos aqui mais 9. Aí, no 16º segundo, ele começa o caminho de volta e vai até 0. Ou seja, ele vai de 15 a 0. Se a gente estivesse pensando em termos de deslocamento, colocaríamos um menos 15 aqui. Aí, depois, ao realizar a operação, acabaríamos chegando a menos 6 metros, que é o que encontramos antes. Mas estamos pensando em termos de distância percorrida. Dessa forma, todos esses pequenos trechinhos serão positivos, independentemente de qual seja a direção e sentido. Nós queremos o valor absoluto das várias partes do percurso realizado. Nós estamos apenas nos preocupando com o comprimento, não com direção e sentido. Dessa forma, teremos mais 15 aqui. Calculando aqui, temos 9 mais 15, que é 24. Isso é interessante, não é?
Mesmo que o Tatu tenha percorrido um total de 24 metros, ou seja, que todo o seu percurso tenha 24 metros de comprimento, o seu deslocamento líquido é de 6 metros para a esquerda. Isso é outra coisa a enfatizar. Esse número é negativo, porque esse sinal está dizendo para a gente qual é o sentido aqui na direção horizontal. É ele que está dizendo para a gente que o Tatu, ao final da história, foi para a esquerda. Se a gente tivesse um 6 positivo aqui, o Tatu teria ido para a direita. Enfim, deslocamento sempre vai ter uma direção e sentido, por isso que a gente precisa se preocupar com o sinal. Porém, a distância não. A distância não diz nada a respeito de direção e sentido. Diz para a gente apenas qual foi o caminho total percorrido pelo objeto, ou seja, ele diz qual é o valor absoluto da distância total percorrida ou do comprimento do caminho. Eu espero que você tenha compreendido essas ideias aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!